A paz do Senhor Jesus a meus amados irmãos. Meus amados, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas no versos 1 ao 3. Josué, ele é encontrado num livro do Antigo Testamento. Inclusive, ele é muito falado, esse capítulo e versículo. Muitos conhecem como a muralha de Jericó. Então, o livro de Josué, ele vai nos ensinar a vencer essas muralhas. Então nós vamos ler no capítulo 6, do versos 1 ao 3. São capítulo e um verso de meditação na palavra do Senhor. Amém? Quem tiver Bíblia, meus amados irmãos, leia com a Bíblia. Quem não tiver, meus amados, vai ficar aprendendo e ouvindo também a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor fala no livro de Josué, capítulo 5, versos 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. No 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Versos 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Só até aqui, meus amados. Meus amados, esse texto bíblico, ele vem nos trazendo e mostrando no livro de Josué, capítulo 6, que depois de cruzar o Jordão, o povo de Israel, ele enfrentou sua primeira grande muralha, que é conhecido a muralha, a cidade de Jericó. E muita gente já conhece essa história. E Deus vem falando para mim e para você que Deus, ele dá uma estratégia para nós, assim como também deu para Josué. Mas nesse capítulo 6 e nesses versos do capítulo, a estratégia de Deus não foi uma lógica, não foi uma estratégia militar, foi na verdade uma estratégia espiritual. A palavra de Deus, ela vem mostrar isso. Deus disse a Josué para não atacar. Eles deviam marchar pela cidade uma vez por dia durante 6 dias. Josué 6,3, ele vai falar isso. Ele vem nos ensinar. E ele diz ainda que no 7º dia eles dariam 7 voltas. E então os sacerdotes tocariam as trombetas, e o povo gritaria, e as muralhas cairiam. Josué 6, 4, 5. Ele vai nos ensinar isso. Então, meus amados irmãos, aqui nós temos o primeiro ponto que a gente pode ver no capítulo 6 e vem nos ensinar que Jericó era uma cidade fortificada. De fora parecia impossível, mas Deus não pediu espada primeiro. Ele pediu ali a Josué, ele pediu disciplina. Deus pediu paciência. Deus pediu obediência, mesmo que não fizesse sentido. Então, meus amados, há batalhas que não se vencem com força humana, são conquistadas com a direção divina. Segundo ponto que nós podemos ver nesse capítulo 6, ele vem trazendo para nós o silêncio. O silêncio também ele é uma estratégia. A gente vê nesse capítulo e versículos que durante 6 dias a cidade marchou sem falar. Imagine aí, meus amados, o povo, Josué, ali, com certeza, estavam dúvidas. A gente pode imaginar que no meio daquele povo haviam dúvidas sobre tudo que estava se passando. Imagine a zombaria de alguém ao ver que era loucura derrubar uma muralha de mais de 7, 8 metros de altura. Muitos até duvidavam disso. Mas o silêncio, muitas vezes, o silêncio ele vem trazendo para nós uma proteção de fé. Assim como o silêncio trazia para aquele povo, o silêncio protegia a fé daquele povo. Então, meus amados, às vezes
Falar demais enfraquece a promessa. Então, muitas vezes a palavra de Deus ela vem nos ensinar aqui nesse texto e capítulo que muitas vezes temos que estar em silêncio, mas tendo uma intimidade com Deus. Porque Deus ele vai responder, ele vai agir na hora certa, assim como agiu com aquele povo que estava ali com Josué na cidade. Então, às vezes, o silêncio ele é uma promessa em nossa vida que vai se concretizar. Mas para isso temos que ter fé, pois nem todo pensamento deve sair da sua boca. Muitas vezes devemos ficar em silêncio e pedindo a Deus, orando. O terceiro ponto que a gente pode ver nesse capítulo e versículo, meus amados, é o grito que veio depois da persistência. Então o povo ali, ele persistiu. Não foi o primeiro dia, não foi o terceiro, mas foi no sétimo dia. Josué 6, 15 e 20, ele vai dizendo isso aí. Então traz para nós que depois do sétimo dia aconteceu, depois de obedecer, depois de persistir, depois de concluir o processo, veio o grito. O grito não foi emoção vazia, foi um som de uma fé madura. Josué 6:20, ele vai nos apontar isso. Quando as trombetas soaram, as paredes caíram. Então, meus amados irmãos, aqui fica uma mensagem, uma reflexão para todos nós, assim como eu, como você. Todos nós, meus amados, temos uma muralha, temos uma Jericó, um problema que parece impossível, uma situação complicada, um muro intimidante, que muitas vezes pensamos que não vamos conseguir vencer ou derrubar. Mas Jericó nos ensina algo poderoso, para mim e para você. Ensina que a obediência constante derruba o que a força não consegue. Então, se você é uma pessoa obediente a Deus, Deus está te dizendo que você vai vencer. Você vai derrubar essa muralha que muitas vezes nós estamos cercados. Por isso, meus amados, não subestime o que parece repetitivo. Cada volta contava, cada passo fazia parte do milagre. Pois Deus não precisava daquelas trombetas para derrubar o muro. Precisava preparar o coração do povo. Porque antes de cair a muralha exterior, a fé interior tinha que ser fortalecida. Hebreus 11:30 fala disso, a fé. A pergunta hoje não é se o muro na sua vida é grande, se o problema que você está enfrentando é impossível, mas a pergunta é se você está disposto a marchar mesmo que não veja resultados imediatos. Porque quando Deus dá a ordem final, o que parecia inabalável cai em um instante, pois as muralhas não caem com força, caem com obediência. O povo obedeceu. Então, meus amados, podemos ver que muitas vezes estamos rodeados com muralhas, mas quando nós obedecemos a Deus e muitas vezes ficamos em silêncio, Deus ele vai mostrando a vitória. Rodear cidades era como Josué. E é como Josué. Derrubar as muralhas era com Deus. Josué 6:20. Ele vem falar isso para nós. Que rodear cidades era com Josué. Derrubar as muralhas era com Deus. E a sua vitória, ela só vem através de sua obediência. Amém? Que devemos fazer uma reflexão, que devemos obedecer todos os dias. E que muitas vezes, quando estamos em silêncio, Deus, ele responde. Então saiba que rodear cidades era com Josué e derrubar as muralhas era com Deus. Amém? Um forte abraço a todos.
Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro.